normal você ir se modificando enquanto ser humano, e evoluindo, e se conhecendo, e conhecendo novas realidades, e você mudar o seu propósito no caminho, né? Você pode ficar um tempo perseguindo e aí de repente você se depara com uma situação assim e fala, opa, isso aqui é muito legal, e aí agora eu vou me construir. Estamos aqui para mais um Papo de Quinta podcast. Hoje nós vamos conversar sobre transição de carreira. Eu me chamo Juliana Silveira, sou a fundadora do Makers e a host do podcast. Hoje estou junto com a Juliana Zaganelli. Ei, gente! Sou também diretora do Papo e estamos aqui hoje para receber duas convidadas maravilhosas. Uma associada, né? E uma convidada que está aqui pela primeira vez no Papo de Quinta. Isso aí. Então, vamos apresentar elas? Vamos. Mais jus para vocês? Estamos em 4 jus hoje, a gente vai se organizando aqui, já tá tudo certo. A primeira Ju, que eu vou apresentar para vocês, que é a associada do Papo, é a Júnia Ferola. Ela que é formada em administração, atua hoje como terapeuta integrativa, é mestre Reiki, dá cursos de Reiki e faz atendimento integrado de Reiki com aromaterapia. Tem os seus produtos de aromaterapia também, que eu conheço, que é uma linha feita com óleos essenciais e óleos essenciais vibracionais, que é muito interessante. E ela vai contar um pouco mais aqui durante a nossa conversa. A outra Ju é a Juliana Costa. Ela é engenheira de produção civil pela UCL, especialista em gerenciamento de projetos pela FGV e em engenharia de produção e estratégia organizacional pelo IFES, implantação e gestão de escritório de projetos pela PMO Global Alliance, gestão avançada de projetos pela ESESP, marketing e comportamento do consumidor. Eu falei errado. Pode cortar um pouquinho. Não, gente, é imenso aqui. Muito assunto, mas mestranda em administração pela FUCAP, terapeuta comportamental pela Fundação Napoleão Hill, atuou com implantação de gerenciamento de projetos de administração estratégica em órgãos públicos e empresas privadas, e é coautora do livro Gerenciamento de Projetos em Tirinhas. Muito legal. E eu já cheguei aqui, ganhando um livro de presente. O livro que a Ju trouxe é do Napoleão Hill, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Aí fica a dica de leitura também pra vocês. Sim, e tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? O que a gente vai conversar? A gente vai conversar sobre transição de carreira, que foi algo que aconteceu muito aí durante a pandemia, mas não foi só durante a pandemia. A gente tem dados. Gente, curiosidade, hein? Segundo dados da empresa de pesquisa Scoop & Co., o levantamento promovido em 2020 mostrou que 63% das pessoas já mudaram de área de atuação ao longo da vida profissional. Com a pandemia, isso intensificou e ele tende a saltar, já que pelo menos 53% dos entrevistados esperam trocar de profissão, conforme pesquisa de consultoria do RH EDC Group. Seja, isso quebra completamente alguns paradigmas que a gente tinha quando estava escolhendo a nossa carreira, né? Porque lá atrás, não sei aí quem vai se lembrar dessa época do vestibular, que tinha que escolher o que ia fazer da vida. A gente acreditava fortemente que a gente escolheria ali, de fato, aquilo que a gente seguiria para sempre. E a gente vê com 18 anos, né? A gente tinha que decidir tudo. E a gente vê pelos números que 63% das pessoas já trocaram de carreira em algum momento. E isso tem sido uma realidade cada vez mais vista com as futuras, né? As próximas gerações. Porque como a gente quebrou esse paradigma de que você tem que seguir sempre a mesma carreira, e a gente vai entender um pouco por que não, ou por que a gente consegue, né, repensar a linha do que a gente escolheu para nossa jornada, a gente vê que as gerações futuras também têm essa tendência. A gente trouxe aqui também um dado do LinkedIn, que fez uma pesquisa em dezembro de 2021, e o LinkedIn ele entrevistou mais de 1.000 entrevistados e apontou que 49% dos brasileiros estão considerando mudar de emprego em 2022. E essa porcentagem é ainda mais alta para os profissionais jovens, entre 16 e 24 anos, vai para 61%. Então, acaba, né, reafirmando o que a Ju tá trazendo aqui de... Sim, e porque também é um pessoal que tem carreiras novas surgindo, né? Tem muita coisa mudando por aí, muita coisa abrindo acontecendo. Novos campos para eles. A gente vai conversar bastante sobre isso, mas para começar, eu queria que você se apresentasse, Júnia, antes de passar a palavra para você, tá? Outra Ju, a quarta Ju. Antes de você contar um pouco da sua trajetória para nós também, que você conte, Júnia, como é que foi para você vivenciar isso, né? Como é que foi essa construção de carreira durante sua vida? Então, eu sou formada em administração pela UFES, né?
Fiz também pós-graduação em gestão estratégica de pessoas pela FUCAP. E eu escolhi o curso de administração porque minha família, né, ela tem comércio. E eu pensei assim, vou fazer administração para poder dar continuidade com a loja da família, né, com a empresa. Só que quando eu me formei em administração, eu vi que eu não queria mais trabalhar na loja. Então, daí eu já começou com esse dilema, né, para onde eu vou e tal. E daí eu me inseri no mercado de trabalho, né, trabalhei em diversas empresas. Só que hoje eu sou terapeuta de reiki, né, e aromaterapeuta. E como que eu descobri esse mundo holístico, né? Porque até então eu nunca tinha ouvido falar no reiki, até um fato que marcou a minha vida. Que foi um término de um relacionamento, isso em final de 2018. Então eu terminei em novembro e já no primeiro final de semana de dezembro eu já fiz o meu primeiro curso de reiki. Por quê? Porque assim, eu tava, tipo assim, mentalmente e emocionalmente, né, espiritualmente esgotada. Então, eu busquei uma terapia que pudesse me reerguer, né, de uma forma, assim, holística, integral. Eu já fazia terapia, mas a terapia já não estava mais funcionando, tipo assim, não estava dando conta, né? Eu estava fazendo psicoterapia, né? E daí, tipo assim, eu fiquei na dúvida entre fazer uma sessão de reiki ou fazer o curso de reiki. Só que como eu gosto de estudar, daí eu falei, não, vou fazer o curso de reiki. Tô com tempo. Fazer direto o curso de reiki. Já fui fazer direto o curso de reiki. Nunca tinha nem feito uma sessão de reiki, fui fazer o curso de reiki. Porque eu gosto de estudar. E eu falei, tô com tempo. Como que quando você termina, tipo assim, você fica um espaço super mega ultra vazio no seu dia a dia, né? Então, assim, eu falei, bora fazer esse curso. E quando eu fiz o curso de reiki, eu me encantei tanto. Tipo assim, parece que abriu um leque que eu falei, nossa, agora minha vida faz sentido. Tipo assim, era isso. Então você administrava o comércio? Até então eu trabalhava na OAB. Entendi. Então, e daí abriu um leque, assim, e daí eu falei assim, caramba, e tipo assim, e é engraçado porque dentro de mim fazia muito sentido, tudo aquilo que o professor falava, fazia tudo sentido, eu falei assim, gente, agora a vida tem mais sentido, a vida tem mais cor. Tipo assim, nem tava mais, tipo assim, término de relacionamento, tipo assim, já tinha até, né, esquecido, assim, as dores, as mágoas e tudo mais. E hoje eu vejo que esse momento de dor na minha vida foi um momento também de muita alegria, porque foi através desse momento de dor que me deu a oportunidade para conhecer o reiki, né? Então, assim, poderia talvez demorar a encontrar o reiki. Então, foi pela dor que eu encontrei. Tudo faz sentido. E você fez o seu alinhamento de jornada. E isso tem muito a ver com o que a gente estava conversando aqui antes, né? Sobre essa questão do alinhamento de jornada, que você falou que a Juliana falou que ela se depara muito com casos assim, né? E aí conta um pouco pra gente também da sua trajetória e aí do porquê, assim, transição de carreira faz todo sentido aí dentro dela. Primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, gente. Esse prazer é nosso. É maravilhoso, esse movimento todo que vocês fazem. A gente precisa valorizar, porque é coisa de gente que tem coragem, sabe pra onde vai. E nem sempre as pessoas sabem pra onde vai. Algumas vezes a gente decide achando que nós estamos decidindo, mas na verdade nós estamos reagindo àquilo que nossos pais, que os nossos tios, as pessoas que nos influenciam, dizem que é interessante para nós. Então, o jovem, né, no mundo, não vou dizer só no Brasil, que é assim, praticamente todas as famílias, ele só começa de fato a tomar as suas próprias decisões em torno de 35 anos. Antes disso, ele vai para o ensino fundamental, porque tem que ir. Né? Os pais obrigam. Ele vai para o ensino médio, porque ele precisa virar alguém na vida, tem uma profissão, se sustentar, então a família interfere. Quando vai para a faculdade, normalmente é influenciado por alguém também. Ou o pai, ou a família tem comércio, ou a minha família, por exemplo, tem uma indústria, eu sou engenheira de produção. Então, a influência do que as nossas pessoas mais próximas, aquelas que nós respeitamos muito, têm na nossa decisão de profissão, é muito forte. Então, a gente faz a graduação. Depois, o mercado convenciona. Por exemplo, eu sou engenheira. Quando eu formei em engenharia, a moda era fazer gerenciamento de projetos. Portanto, você viu ali a quantidade de certificações na área de gerenciamento de projetos que eu tenho. E eu amo essa área, amo. Mas também foi uma resposta ao mercado, né? Só a graduação não basta, você precisa fazer uma pós.
E aí, você chega lá nos 35 anos, que a gente fala que é mais o 5º setênio, né? Que de 7 em 7 anos a gente tem uma grande mudança na nossa forma de pensar e de ver o mundo, né? É um nível de maturidade que a gente adquire. E aí, a gente, de fato, começa a pensar na vida. Com 35 anos, a gente, né, normalmente já casou, já tem um apartamento, alguns já têm filhos, outros já têm até 2. E a gente começa a olhar para o nosso legado. Será que eu estou feliz? E aí é a hora que as pessoas começam a questionar as suas profissões, né? Eu tenho um diploma por mim, eu tenho pela minha família. Ou passam por grandes dores. E aí descobrem que podem passar o resto da vida ajudando pessoas a não passar por aquilo mais, ou a se É um recuperar processo de daquilo. autoconhecimento, né? Não deixa de ser. Exatamente. Ou como eu, assim, quando eu tive a minha filha, eu fiquei com muita vontade de abrir um negócio na área infantil e da maternidade e tal. Então, isso acontece também quando você tem uma grande alegria, você também quer transportar Quer se envolver isso pros por outros. completo naquilo. A gente chama isso de você se conectar com o seu ponto emocional, né? Você encontrou o seu propósito. E a partir dali, construir uma nova carreira é muito simples, né? Você tem vontade, você tem uma experiência, 35 anos, mais ou menos, já é um nível de maturidade razoável. E aí as pessoas vão buscar. Né? Então, acontece muito com a gente. Nós somos especialistas em treinamento de liderança. Eu sou associada da Fundação Napoleão Hill aqui no Espírito Santo. Nós treinamos líderes. E algumas pessoas vão para lá porque precisam se autoliderar. Estão passando por momentos de confusão, precisam de um norte. E aí começam a pensar na visão de futuro e conseguem encontrar um caminho e traçar uma estratégia de mudança. Então eu fico muito feliz quando isso acontece, né? Porque também aconteceu comigo. Naquele momento que eu gerenciava projetos e os projetos não andavam, e eu me estressava muito porque eram projetos muito importantes, eu decidi que eu precisava me tornar uma pessoa mais influenciadora. E aí fui começar os meus programas de desenvolvimento pessoal. Encontrei a Fundação Napoleão Hill no Espírito Santo. Apaixonei. Me apaixonei também. Me tornei instrutora e depois eu comprei Sim. a licença de operação do Espírito Santo e hoje eu vivo disso. Eu continuo engenheirando, mas hoje é engenharia de gente, né? Ajudar pessoas a fazer as coisas funcionarem. E o que eu acho mais incrível é que como tudo tá conectado, porque eu li o Quem Pensa Enriquece, eu demorei um pouco pra comprar o livro do Napoleão Hill, porque pelo nome Napoleão Hill, eu não sei, vi uma coisa na minha cabeça que eu ainda tinha um bloqueio. Mas enfim, quando eu decidi comprar o livro Quem Pensa Enriquece, li, eu me apaixonei. Então você vai ver no meu Instagram, tem várias vezes eu citando Napoleão Hill, Napoleão Hill, Napoleão Hill, e quem tá no meu lado? Coisa boa, hein? Olha só. Eu falo o poder da assim, atração. gente, eu falei da atração, sim, porque eu pedi pra que colocasse no meu caminho pessoas que tivessem, que pudessem me ajudar no meu propósito. E aí vem e coloca. Aí, ó. O que me preocupa muito, assim, às vezes, é quando a pessoa encontra o propósito, mas ela não consegue alinhar o caminho para ela poder viver feliz com aquele propósito, né? Porque quando a gente concentra, a coisa incendeia. Então, a gente citava ali o caso de pessoas que encontram o seu propósito e aí organizam toda a vida direcionada para aquilo, mas não se preparam, por exemplo, para vendas. Não se preparam para ter uma equipe. E aí parece que o propósito vira um fardo lá na frente. Por quê? Porque tá Ninguém dá faltando conta habilidade. de tudo também, né? Tá faltando habilidade. Vocês falaram sobre a questão financeira também, né? A pessoa não se organiza financeiramente para entender que um negócio, que uma profissão tem um ciclo, né? Quando a gente entra no mercado, a gente ganha pouco. Mas quando você tá com 35, 40 anos e resolve posicionar, seu custo de vida já não é mais de um júnior, né? Exatamente. Já é de um pleno, de um sênior. E aí você está começando uma profissão nova. Não dá para competir com aquelas pessoas que já têm ali as 5.000 horas delas rodadas naquele assunto. Então, há uma necessidade de uma preparação, de fato, para isso, né? Porque você já deu alguns passos e você está entrando num nicho de mercado novo. E aí, por mais que você entenda que esse é o seu propósito, que ali você encontrou uma paixão e tudo mais... Tem que ter uma dose de paciência. Somos adultos, né? Quando nós falamos em carreira, independente da idade da pessoa, nós estamos falando de pessoas amadurecidas profissionalmente. Porque se elas estão repensando a jornada delas, das duas, uma. Ou não tá dando certo, elas estão inseguras com aquilo, estão procurando uma válvula de escape, ou de fato elas encontraram um propósito. A transição de carreira que a gente vê que ela se justifica
mais e que ela é mais duradoura, né? Que depois a pessoa não fica trocando também, é essa. E que a pessoa se encontra, né? Sim, Se depara é. ali com uma situação em que ela precisa fazer uma escolha para a vida dela. Não é só uma escolha racional de, porque aqui eu ganho mais, então eu vou pra cá. Às vezes mas a maioria das vezes o que chama mesmo é o foguinho lá dentro, que arde e fala, peraí, eu preciso alinhar minha vida pra isso aqui, porque eu vou ser mais feliz. De se autoconhecer mesmo, né? E você, Sim. por isso que talvez os dados da pandemia revelam isso, né? De, querendo ou não, na pandemia todo mundo ficou mais dentro de casa, mas se olhando pra dentro, e aí essas questões talvez se, né, acenderam de uma forma muito maior. Eu acredito que também tem o fato de que muita gente precisou buscar saídas, né? Então teve Sim. que empreender. Empreendedorismo E por aí, necessidade de descobriu alguma que era forma, né? possível. Talvez aquele sonho que estava engavetado ali foi colocado em prática. Olha, até que isso aqui dá certo. Agora, quando você faz isso de uma maneira planejada, que você, né? É outra coisa. De fato olha e aí você se prepara para aquilo. Como é que é, assim, esse diagnóstico quando você diz para a pessoa que ela precisa se preparar? Olha, beleza, você quer fazer aqui a sua transição. Maravilhoso, legal, você se encontrou. Mas você precisa saber isso. Essa é uma pergunta uma questão fundamental, Ju. Por quê? Às vezes, só querer, a gente vai com sede demais ao pote e não consegue olhar que aquele negócio que está começando, quando é um negócio, aquela carreira que está começando, ela precisa desabrochar, ela precisa, né, enraizar, precisa, né, igual uma sementinha. Então, a pessoa vive uma ansiedade muito grande. E essa ansiedade acaba prejudicando o projeto inteiro. O que eu recomendo para os nossos participantes quando acontece isso, né? Primeiro, senta com um profissional que vai te acompanhar mentalmente. Um coach, um terapeuta, um psicólogo, alguém que vai estar ali com você com frequência, né? Às vezes até uma pessoa mais próxima, um professor, alguém que você possa estabelecer uma conexão de prestar um pouquinho de contas sobre o seu projeto. A segunda coisa é estruturar os outros passos. Se é um negócio, eu tenho um plano de negócio. Se é uma nova profissão que eu vou ser funcionário e tal, eu tenho mercado. Né? Às vezes a pessoa tá assim, meu sonho... Vive num sonho que ser, não existe, né? Utopia. É ser piloto de Fórmula 1 e eu moro na Serra. Né? Será que esse sonho está compatível com... Né? Então, quero ser surfista profissional com 40 anos. É difícil. Quem somos nós para dizer que a pessoa não vai conseguir? Mas às vezes, vai ser mais difícil. Vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Colocar um pezinho um pouco no chão, né? Agora, esse caso, por exemplo, do piloto de Fórmula 1 que mora na Serra, considere, então, mudar para São Paulo. Pelo menos algum lugar onde tem uma pista para você treinar. Exatamente. Você tem vontade de morar em São Paulo? Então, vamos começar a considerar isso. Então, essas horas profissionais da área de gerenciamento de projetos, de planos de negócio, vão ajudar a pessoa a pensar um pouquinho nisso aí, né? Colocar o pé no chão. Falamos da questão financeira. Beleza, tem um sonho? Quantifica esse sonho. Quanto é que vai custar eu investir nessa carreira? Então, quanto tempo eu preciso trabalhar aqui para poder suportar 6 meses aqui nessa nova carreira? Você passou por esse processo, né, Júnia? Você estava contando pra gente. Eu passei e eu demorei, 1 ano e meio, né? Que eu fiz o curso de reiki e logo depois já entrei trabalhando como terapeuta, não. Demorou ainda 1 ano e meio para eu poder... Né, decidi, porque aí eu comecei a trabalhar no Cicobi, né, aí eu me demitiram da OAB em janeiro, em março eu já comecei a trabalhar no Cicobi, e era um outro sonho também, trabalhar no Cicobi, então fui também, tive essa oportunidade, conheci pessoas maravilhosas, e eu vejo, assim, o quanto foi importante passar nesse período pelo Cicobi também, porque daí foi que eu conheci a terapia Constelação Familiar, que me ajudou muito na questão de certos traumas, certas questões, para poder dar um salto melhor para estar confortável agora e falar. Eu sou terapeuta de reiki, né? Sou aromaterapeuta. Então, aí eu fui fazendo mais cursos, porque o reiki são 4 níveis, né? Então, assim, quando eu saí do Cicobi, eu já tinha feito os 3 níveis do reiki para poder melhor atender, né? E depois eu fui fazer o mestrado de reiki, porque agora eu posso iniciar outras pessoas. Então, assim, eu não fui também, não caí, né, de paraquedas nisso, não. Eu fiz um certo planejamento, né? Guardei solidez. E vi que realmente era algo que eu realmente queria, né? Não era só uma ideia do calor da emoção. Sim.
né? É Então, isso, eu acho muito interessante isso que identificar você isso, né? trouxe, porque, por exemplo, mesmo que talvez você já sentisse que era para terapeuta holística ali de reiki, que era para onde você gostaria, integrativa, né? Falei, que era para onde você gostaria de levar a sua carreira, você ainda deu uma oportunidade para tentar um outro sonho. Pra ver se era isso mesmo. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu fiz nesse sentido também. Eu empreendia, eu comecei a empreender, faltava 1 ano de faculdade de Direito ainda. E aí eu já fui empreendendo ali, né? Você vai trabalhando e tal, formei. Quando eu formei, eu não fechei as portas pro direito. Eu falei, não, peraí, eu fiquei 5 anos estudando isso, gostando muito. Eu amava estudar direito. E aí eu fui pro fórum, eu fui trabalhar para empresas privadas, isso tudo com a loja ali acontecendo, né? Empreendimento acontecendo. E aí, quando eu olhei também, cheguei numa linha assim, que eu falei, preciso decidir, porque o meu negócio não tá com minha energia toda lá, né? Meu foco tá distribuído. Eu não tô conseguindo me entregar aqui pra carreira jurídica e também não tô conseguindo fazer o meu negócio alavancar porque eu não tô lá integralmente. O que eu faço? Aí, o que eu fiz? Em vez de largar o direito, eu fui trabalhar no Ministério Público. Falei, não, peraí. De repente, é porque eu só trabalhei no privado. Deixa eu tentar aqui a carreira pública, porque vai Pra que... ter certeza, né? Que vai que é ali que tá a minha identificação. E foi maravilhoso, eu amei. Foi uma experiência muito legal. Porque, pelo menos, me desmistificou e me curou algumas coisas com relação à carreira jurídica que não ia acontecer. E não fica no em si, né? Poxa, será porque que se eu tivesse... ia ter essa dúvida pra sempre. Exato. Ai, mas se eu tivesse tentado a carreira pública, será? E assim, me tirou alguns paradigmas que eu E tinha aí com relação você à própria fica mais carreira tranquilo jurídica. pra tomar decisão, né? Falei, não, é legal, o Ministério Público é incrível, é uma instituição maravilhosa. E mesmo assim, trabalhando nesse lugar maravilhoso, que não tem os defeitos que o outro lugar, onde eu me sentia desconfortável, tinha. Aqui não tem aqueles defeitos. E mesmo assim, eu não quero trabalhar com isso. Maravilhoso. Então, realmente é porque eu quero empreender. Então, eu saí livre. Te dá Né? uma Eu falei, livrezinha. eu vou empreender. Agora eu sou empresária, já era. Eu só dependo de Pronto. mim agora, né? Aí foi, aí realmente eu me entreguei completamente. Claro que dei um passo atrás pra dar outros passos à frente por conta disso, porque talvez na época eu não tinha essa consciência de peraí, então agora eu vou ser empresária, então eu tenho que saber gestão de pessoas, finanças, eu tenho que entender de marca, Marketing, de branding, de estoque, de N coisas que envolvem ali administrar uma empresa, um negócio, ainda mais quando você tem funcionários, são 1000 desafios que você talvez não viveu ainda, né? E quando esses desafios aparecem, é a hora que a pessoa começa a se perder no propósito. Mas eu queria falar de uma coisa, uma curiosidade, no meio desse contexto que eu me lembrei. Hoje, nós estamos preparando os nossos filhos para carreiras que não existem ainda. A minha filha tem 6 anos, diz ela que vai ser veterinária, dizia, semana passada ela já mudou de ideia, e o que ela vai ser... Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, ela vai ter no mínimo 3 carreiras ao longo da vida dela. E algumas vão ser paralelas. Sim. Por quê? Porque você fez aquela pesquisa no LinkedIn, a gente tem alguns vídeos também do pessoal do LinkedIn falando isso, né? As pessoas estão conseguindo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E estão conseguindo ser bem-sucedidas nas 2 coisas ao mesmo tempo. Mas como, Juliana? Se quando a gente foca que a coisa cresce? Fazendo uma excelente gestão do seu tempo, formando o time, não jogando tempo fora. Não centralizando todas as demandas para uma pessoa só. Eu acho que às vezes também atividades paralelas, que não completamente oposta uma à outra, ajuda bastante também. E criando sinergia. Por exemplo, eu só vou trabalhar numa empresa que me dê condições de eventualmente eu viajar para fazer competição, porque eu sou um triatleta. Então, se a empresa me der essa flexibilidade, eu trabalho lá, senão eu não trabalho. Porque tem isso também, né? As pessoas estão também privilegiando muito esse tempo que a gente ganhou, assim, de certo modo, na época da pandemia. Porque todo mundo ficou dentro de casa e começou a querer... o meu sonho é fazer um esporte, meu sonho é tocar piano, meu sonho é fazer isso. E começou a dar vazão também para esses hobbies, né? Que antes a gente não tinha tempo para nada. Exatamente. Então, saber administrar esse tempo, eu acho que faz parte da nova forma de trabalho também, né? Isso. O meu coordenador comercial, o Rodrigo Piona, o sonho da vida dele é ser nacionalmente conhecido como músico. Aí eu falei, eu vou te ajudar.
Lógico que eu vou te ajudar. Você vai trabalhar aqui comigo, nós vamos desenvolver pessoas, ajudar as pessoas crescerem e aparecer, que é o lema dele. E nós vamos trabalhar no seu projeto, para daqui a 5 anos a sua banda ter projeção nacional. E tá tudo certo. Qual é o nome da banda pra gente já colocar a projeção nacional aqui? Não, mas ele não tem o nome da banda Pelo ainda. amor Nem de a Deus, banda ele escolhe tem. o nome dessa banda. Não, amanhã eu mando o nome da banda pra vocês, viu, Rodrigo? Aí a gente bota o nome da banda. Precisa Bota Porque aqui já embaixo, vai pro acompanha lá no Instagram. No YouTube, Então, tá lá. Então, as empresas que estão entendendo isso, que as pessoas podem gostar de mais de uma profissão, porque propósito é propósito. Sim. Você pode entregar o seu propósito de várias coisas distintas. Então, tem gente que ama ajudar pessoas. Alguns vão virar assistente social, outros vão virar advogados, outros vão ajudar médicos, outros vão ser engenheiros. E todos eles vão estar ajudando pessoas a fazer algo. Então, por que dizer que nós temos que ser uma coisa só, se nós somos um universo de coisas diferentes, de experiências, a gente aprende todos os dias, a gente muda, de tempos em tempos a gente muda, então também não há necessidade disso mais, né? Nós já Essa rigidez, entendemos. né? É estanque, eu sou isso e pra sempre é você isso, né? Não tem mais. As empresas, gente, olha para as startups. Antigamente, na época dos baby boomers, você tinha que entrar na empresa e aposentar na empresa. Sim. Hoje em dia, a gente valoriza quem tem experiências distintas. Porque a gente já entendeu que uma pessoa que passa 30 anos na mesma empresa, se ela esteve mais ou menos na mesma área, ela aprendeu nos 2 primeiros, depois ela só repetiu. Talvez a ótica dela tá um pouco embaçada, né? Exatamente. E aí, justamente por conta disso, eu acredito que também se apegar muito à ideia de que você tem que ficar seguindo aquele mesmo propósito, é normal você ir se modificando enquanto ser humano, e evoluindo, e se conhecendo, e conhecendo novas realidades, e você mudar o seu propósito no caminho, né? Você pode ficar um tempo perseguindo e aí, de repente, você se depara com uma situação assim, falando, Outra fase da opa, vida, né? isso aqui é muito legal, e aí agora eu vou me construir aqui. E depois você vai se encontrando aí e não necessariamente vai morrer fazendo o que você tá fazendo hoje. Ter esse desapego também, eu acho que é muito interessante, principalmente para a forma como as coisas têm acontecido, né? A gente tem evoluído muito rápido. Em 5 anos o mundo muda completamente, novas profissões surgem, por que não? Você tentar se descobrir dentro dela, né? Desse novo formato. Quanta gente aí foi parar no marketing digital? Não, esses dias eu tava conversando, gente, eu não sei mais o que eu sou. Eu não sei se eu sou engenheira. Tá difícil definir. Eu sou engenheira, eu estudei economia, aí eu fiz pós-graduação, uma das pós em marketing, mas eu fiz a terapia comportamental, hoje eu sou instrutora da Fundação Napoleão Hill, mas a minha empresa também tem serviços de vendas terceirizado, que é uma coisa que a gente adora fazer. E eu fiz 2 campanhas políticas esse ano. Então, você para e olha assim, o que conecta isso tudo? Eu sei. É a vontade de tirar uma coisa de A e entregar em B, né? Transformação que gera resultado. Então, se você descobre isso, você pode fazer qualquer coisa, em qualquer área. E isso é a beleza de poder experimentar. Eu sei que eu gosto de fazer as coisas saírem de um estado e chegarem num estado melhor. Eu gosto de interferir para resultados. Então, em qualquer área que eu estiver atuando, eu vou buscar fazer isso. E se eu tiver essa possibilidade, eu vou ser feliz naquilo que eu vou fazer. Então, no final das contas, aquilo que a gente graduou é só a carteira de motorista para você dirigir qualquer carro. Né? Escolhe o carro que te convém. É uma base. Escolhe o carro que te convém e manda, não gostou, troca. Sim, né? E que é bom porque é uma base que te ensina muito também, né? Sobre disciplina, autorresponsabilidade, Isso, independente do curso. Mas eu não uso nada de física hoje, tudo bem, mas você desenvolveu um raciocínio, você criou nas saídas que talvez outras pessoas não encontrariam. De fato, por exemplo, a nossa faculdade mesmo, de Direito, né? Também sou formada em Direito, a gente fez FDV junto, eu e a Ju. Querendo ou não, nem a própria faculdade ensina como é a prática. Não. Lá na ponta, como que você precifica, como que você fala com o cliente. Agora que as coisas estão mudando e tá tendo mais essa dinâmica dentro das graduações, né? Mas antigamente não tinha isso. A gente falava sobre, sei lá... Lei. É. Vadimeco. Era isso, abraçava aqui, pronto. achava uma delícia. Mas você não tinha aquele dia a dia ali, nem do direito, do próprio direito. Então, o que dirá, muito pouco. né? Do que tá vindo por aí, das coisas que estão aparecendo, né?
Então, é algo até para se pensar, né, na dinâmica da faculdade. Porque tem a que ter forma a de ver. estudar, né? A forma de estudar, a forma como que são programadas as matérias, né? Sim. Para que a gente tenha, de fato, uma aplicação prática daquilo. Uhum. E que saiam profissionais realmente habilitados daquilo ali, né? Eu gosto muito das escolas que têm um grande incentivo aos estágios. Agora a gente está vendo escolas se envolvendo mais com as empresas juniores, com as startups, né? Porque isso realmente te ajuda. Eu tenho uma grande amiga, que você conhece ela, a Glícia, que é engenheira também, estudou na UCL, assim como eu, me formou depois, né? Eu tive o prazer de ser da banca dela de TCC. E a Glícia fez estágio desde o primeiro semestre dela na escola. E o primeiro estágio dela foi comigo. Eu falei assim, o que você está fazendo aqui? Seu primeiro semestre você estava fazendo estágio? Porque quanto mais eu testar, quando eu chegar lá, eu tô mais perto de saber o que eu quero desenvolver na engenharia, né? E ela fez isso, trabalhou gerenciamento de projetos, trabalhou em obra, trabalhou como projetista, trabalhou com estruturas metálicas e no final ela tinha mais noção de qual era o caminho, né? Que ela ia seguir. Sem falar que ela saiu para o mercado de trabalho com 5 anos de experiência, sendo recém-formada. Esse é muito bom. Então, acho que incentivar isso ajuda a gente a ser mais assertivo lá na frente, né? Quando você vai, de fato, encarar o mercado de trabalho. E, por outro lado, você tem a família também conversando muito. Eu gosto muito quando alguém que vai fazer engenharia me liga e fala, meu filho quer fazer engenharia, posso deixar ele trabalhar um dia com você? Pode, mas não vai ver muita engenharia aqui comigo, não, mas eu converso com ele. E a gente vai ajudando a pessoa a entender um pouquinho o dia a dia. Até pra, na hora do vestibular, né? A pessoa ali ter mais consciência da decisão dela. Exatamente. Porque esse contato também é difícil, né? Pelo menos na minha época não tinha nada, zero esse contato, assim. Da gente experienciar, né? A gente poderia se provocar aí pro fórum, ficar assistindo a audiência. Exato. Poderia, mas até ali assistindo você não tem muita noção, assim, do que é você estar ali no papel do profissional. E no estágio você pega pra fazer, né? Eu, pelo menos, eu era carrasca com os meus estagiários. Não dava mole pra eles, não. Aproveitando que ela puxou o gancho da família, Júlia, como que foi pra você, assim, dentro da sua família ali? Pros seus pais, como todo mundo, porque tem aceitação, isso, né? A carreira que você optou, né? A mudança, a transição de carreira que você fez, não foi uma transição de carreira óbvia. Porque, assim, a maior parte das pessoas que eu conheço que fez transição de carreira medicina, saiu de uma profissão e trocou para outra. Ou ela, para outra profissão, assim, foi fazer outro curso de graduação. Ou ela começou a empreender. Ela abriu um negócio. Sim. Você foi para uma linha de profissionais liberais que não convencional. Que agora está sendo reconhecida internacionalmente, né? Então... E o reiki e a aromaterapia, a OMS, né, reconhece já como prática de terapia integrativa, né? E até tem no SUS também. Até apareceu uma reportagem no Globo Repórter, né, da última sexta-feira, falando sobre a aromaterapia. Sim. E sobre a aromaterapia no SUS. Então, foi muito legal. Só que o negócio é que eu tenho muita sorte. O meu pai, ele começou 3 faculdades e não terminou nenhuma. Então, assim, ele começou... Ele fez um ano de... Meu avô tinha uma farmácia, então ele trabalhava na farmácia, aí foi fazer administração. Fez um ano de administração no Rio, largou. Fez engenharia mecânica, largou. Fez engenharia elétrica, largou. No final, não fez nada e foi trabalhar na loja, né? Saiu da farmácia... E foi trabalhar na Ferola junto com as irmãs, né? Então, assim, a minha sorte é que eu já tinha isso. Então, assim, mas eu morri de medo. Na hora eu fui contar pro meu pai, eu falei assim, Júlia, aqui, se meu pai me expulsar de casa... Porque, gente, eu tinha o quê? 29 anos, né? Eu tinha 28, eu tinha 28... E daí eu falei, caramba, vou falar com meu pai agora que eu vou largar do Cicobi, eu vou ser terapeuta de reiki, tipo assim, que é isso, né? Então, isso aqui. Explicar o que é, né? Minha filha, isso é hobby, você faz no sábado. Isso. Aí eu falei, gente, ele vai me expulsar de casa, tá uns querendo não. Só que meu pai fez uma simples pergunta pra mim, quando na mesa de café da manhã, na segunda-feira, né, na época de pandemia, que isso foi em agosto de 2020. E daí ele tava me levando no trabalho, né? E daí, no café da manhã, ele falou assim, Júlia, você não vai colocar a sua roupa pra você ir trabalhar, não? Eu falei assim, então, eu não tô mais trabalhando no Cicobi, não, eu pedi demissão. Aí eu disse já chorando, né? Eu falei assim, meu Deus, agora que ele vai mandar... Coração aqui assim. Na boca, ele só falou assim pra mim, você tá feliz? Eu falei assim, tô. E eu falei, isso que importa.
Cara, quando ele falou isso, eu falei assim, gente, eu não acredito, sofri tanto achando meu contato de casa. E agora ele fala, só faz essa pergunta, se eu tô feliz, eu falo que sim. Ele fala, então tá bom, então é isso. Eu falei assim, caraca. E o apoio da família facilita É muito fundamental, esse né? processo. Eu tive muita sorte porque minha mãe também, ela fez curso de barra de axis, teta healing, então minha mãe já Ela tá já meio... estava acostumada É. naquele ambiente. Nossa, Porque- eu adoro, quero ficar mais próximo de você. Porque ela Logo trabalha isso. na loja, mas no final de semana ela fez esses cursos e tal. Ela não trabalha com isso, mas tem o conhecimento. Então, tipo assim, a minha sorte é que o meu ninho familiar, ele foi muito compreensível, né? Eu que tava cheio de medos, sem necessidade, porque foi totalmente compreensível comigo. Mas... Mas aí foi fundamental, foi isso. Tipo assim, e a transição, o negócio é o seguinte, eu sou extremamente tímida, eu tenho dificuldade de falar em público, tal, não sei o quê, então eu falei, cara, eu vou ser terapeuta, e como é que eu vou fazer? Como é que uma pessoa vai vir estranha? Como é que eu vou conversar e tudo mais? Então, eu fui trabalhando isso em mim. E agora também com a minha empresa, né, e tal, eu falei assim, cara, eu vou ter que aparecer mais no Instagram. Como é que eu faço pra falar no Instagram? Fazer uma live? Nossa, eu apertava, eu, tipo, tremia, tipo, apagava ali. Então, eu falo hoje em dia, eu consigo fazer live? Eu falo, cara, todo mundo consegue fazer live. Se eu consigo fazer live, todo mundo consegue fazer live. Porque eu tive que trabalhar essa timidez, essa insegurança para poder conseguir me divulgar a marca, divulgar a terapia, porque senão eu ia ficar escondida. Ah, tá, eu quero ser terapeuta de reiki, mas cheio de traumas, cheio de inseguranças. Como é que eu ia fluir esse negócio? Então, eu tive que trabalhar para diminuir a timidez, para ter uma segurança. Não, e o mais interessante é que você trabalha com curas, né? De Aham. alguma forma, mas também te curando. E me curando, Ao mesmo Maravilhoso tempo. isso. E a constelação familiar foi que me ajudou na questão da insegurança. Ela fez uma meditação, tal, não sei o que, que não é só isso, né? Constelação familiar não é meditação, mas durante a constelação familiar ela fez uma meditação que eu fui num ponto que originou a insegurança, que gerou a timidez, então ela foi ali no centro e curou, houve a cura, e aí houve todo o desabrochar a melhora. Então eu falo assim, se você é tímido e quer não ser mais tímido, você tem um caminho, mas agora você também tem que querer. Eu sempre tive dentro de mim que eu queria me melhorar. Eu tipo assim, eu sou uma pessoa que estou constantemente em melhora contínua. Eu tenho algo, eu falo, não, vambora, eu quero melhorar. Isso aí, eu E sou porque- super a favor disso, assim. Porque eu sei que existem terapias que Na ajudam. vida. Então, tipo assim, você não precisa... Tipo assim, o que te acontece, você sente essa dor, essa angústia, tal, você não precisa morrer sentindo essa angústia. Tem coisas que pode te curar. Entendeu? E por que não ir pode em melhorar. busca disso, E né? vai em busca. E isso tem tudo a ver com aquilo que você trouxe, ligado à questão de você olhar para suas habilidades para você enfrentar. Porque, bom, tudo bem, vou mudar de carreira então, agora vou fazer isso aqui. O que é que eu preciso para fazer isso aqui? Eu tive coragem para mudar de carreira, eu não vou ter coragem agora para assumir essa minha decisão? O que que envolve essa decisão? É isso aqui que eu preciso ter? São essas habilidades que eu vou precisar desenvolver? Então, vambora. Eu não vou A conseguir coragem ter, não é né? só na hora Vou de... construir times. Lógico. Quais são os... É. Até porque tem isso, né? Você saber reconhecer aquilo que você não tem habilidade, que você A vai sua gastar fraqueza. muito tempo ou não vai conseguir atingir aquela habilidade, e de falar, não, pera lá, deixa eu procurar alguém aqui que saiba fazer essa Vai parte te dar o pra apoio. poder me dar o apoio necessário pra que eu consiga alavancar. A coragem E- não é só na hora de tomar a decisão. Coragem. Mas pra você bancar aquela decisão que você tomou Isso. e persistir até aquilo, voltar a ter a mesma estabilidade, ou pelo menos te render os frutos, ou até mais, né? Que você esperava, que a sua carreira anterior te rendia. Porque Exatamente. nem sempre você vai começar a nova carreira Sim. num bom patamar. Muito pelo contrário, né? Muitas vezes. Muitas vezes, algumas pessoas conseguem chegar num ponto da vida que qualquer coisa que quiserem fazer vai dar certo, porque eles já têm uma network muito desenvolvida, já tem um colchão financeiro muito bom, né, tem um prestígio e tal, então é quase que um hobby que vai virar. Mas voltando àquele exemplo da sementinha, da flor e tal, os nossos sonhos, eles são coisas delicadas que a gente precisa proteger, né? Quando as pessoas dizem assim, não sai contando para todo mundo. A gente diz, conte para aquelas pessoas que vão te ajudar. Porque na hora que você fala que vai sair do banco Eu não contei para ser um profissional liberal de reiki, que não é algo tão conhecido assim, são poucas pessoas que conhecem, encontrar 20, 30 pessoas para dizer para você que isso é loucura,
É muito fácil. Então, a gente também tem que proteger aquele nosso sonho, né? Porque ele é frágil mesmo. Pra não desanimar, né? Quando você tá no primeiro, o passo mais difícil é o primeiro, né? Então, o Almir Klink já escreveu aquilo no livro dele lá, do Oceano Azul. Então, você deu o primeiro passo, foi pedir demissão. Pra encontrar um monte de gente falando que você é louco, você tinha um emprego dos sonhos, o Cicobi é um lugar maravilhoso, né? Você vai arriscar e tal, já é difícil para uma pessoa na sua idade. Imagina para um pai de família, com 2 filhos, casado há 10 anos, infeliz há 30, que tem lá a profissão dele. Tomar esse passo. Então, é mais um motivo para ele fazer as coisas do jeito certo. Qual que é o jeito certo? Assim, o jeito que a gente indica, né? Primeiro, faz uma conversa com a família. Olha, eu não estou bem, eu quero uma mudança, eu acho que nós podemos ter uma vida melhor, eu preciso do apoio de vocês e gostaria. Azeita a coisa dentro de casa. Eu vou me preparar para isso. Alinhamento. Vou me preparar para isso. Beleza, teve o apoio dentro de casa, porque, né, a casa da gente é o nosso mastermind mais forte, né? A nossa aliança de mentes mais forte. Então, os cônjuges que não sentam para discutir dinheiro, carreira, viagem, escola dos filhos, né? Essas coisas, eles são casais mais fragilizados. Né? Você tem que sentar na mesa, tem que discutir essas coisas. Isso é importante, vai interferir na vida deles também. Mas imagina uma mulher acostumada a ter um nível de tratamento, ou um homem acostumado a ter estabilidade financeira porque tem ali pau a pau a remuneração com a mulher, ou então é uma remuneração que contribui bastante, às vezes é até mais. E aí a mulher decide trocar de carreira, ou decide ter uma carreira internacional e a vida dele sai toda dos eixos, né? E então se gera um estresse dentro da família porque não fez um alinhamento. E às vezes acontece do projeto de vida de cada um mudar. Tem que ter maturidade. O que nós vamos fazer? Vai ser a minha carreira ou vai ser a sua carreira? Será que existe a nossa? Tem como ser a nossa? São conversas maduras. Então, resolveu dentro de casa? Agora vamos buscar os apoios, né? Os profissionais que vão ajudar. Às vezes é um reposicionamento, você vai procurar um recrutador, aquela pessoa que um headhunter, né? Às vezes vai ser uma consultoria de imagem. Às vezes vai ser uma consultoria de imagem, às vezes vão ser as duas coisas. Às vezes vai ser um financeiro, porque é uma carreira que requer muito investimento, né? Então tem que juntar. Às vezes vai ser um treinamento de liderança, porque a pessoa precisa desenvolver oratória, precisa lidar com equipes. Às vezes vai ser um de vendas, porque eu quero vender consórcio. Você vai passar o dia inteiro atendendo cliente. Se você não tiver resistência emocional, não vai dar certo. Então, os profissionais vêm depois de você estar com a sua família em congruência com aquele desejo. E se puder experimentar antes, ajuda bastante, porque não custa nada. Né? Testa um pouquinho antes para ver se você gosta disso. Fazer mesmo, o test drive. Eu achei muito didático essa forma de... Gostou desse jeito? Eu acho muito interessante, porque às vezes a pessoa ela tá com uma inquietude, que é assim, até a pergunta que eu queria fazer pra gente já começar a ir pro nosso encerramento, infelizmente. Que a pessoa, às vezes, ela sente ali uma inquietude de desconforto. Aqui não é o meu lugar, mas eu não sei pra onde eu tenho que ir. E aí, você trouxe nessa parte, assim, depois que a pessoa já decidiu o que ela vai fazer, as primeiras medidas que seriam interessantes ela tomar para ela se organizar para fazer. Mas e no momento que você está buscando, você tinha comentado antes sobre o ponto da base. A conexão emocional. E aí ali, bateu né? muito aqui em mim, porque eu percebi que, por exemplo, quando eu saí de um lugar, fui para outro lugar, e eu tinha uma loja, e eu fechei a loja, e eu abri o meu coworking, meu espaço hoje, todos esses movimentos eu fiz porque eu entendia que o que eu realmente gostava no meu trabalho, o que brilhava os meus olhos e deixava o meu coração quente, era ver as pessoas crescendo e a interação entre elas ajudando nesse processo de melhoria contínua. Para mim, é isso. Sonho é muito legal, mas fazer traz resultado. Então, ver essa melhoria contínua das pessoas acontecendo e ver elas crescendo em coletivo, para mim, é assim, e poder conectar essas pessoas é o que esquenta o meu coração. Então, não interessa para onde eu vou, desde que essa base aconteça, eu vou me sentir bem ali. Né? Hoje eu tô começando a me lançar como comunicadora e tudo mais, e tem tudo a ver também com esse mesmo propósito. Então, assim, existe um caminho
claro, assim, mais ou menos didático, para as pessoas buscarem dentro delas. Se você está sentindo esse desconforto, o que você tem que procurar? Qual é a forma que você poderia refletir para você talvez identificar qual é essa sua base, qual é esse fogo que talvez seria o seu propósito que você está com dificuldade de encontrar? Maravilhoso isso que você colocou, Ju. Eu vou filosofar um pouquinho. Filosofa, adoro. Vocês já ouviram aquela frase do Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo. Essa frase resume... Eu falei que era do Karnal. Karnal não é sua. Retratando aqui podcast dos números não sei qual lá atrás. É de Sócrates. Mas ele já disse também. E essa frase resume o segredo da felicidade. Que a conversa era, se você quer descobrir o segredo da felicidade, conheça-te a ti mesmo. Então, quando a gente vive experiências diferentes, a gente começa a dizer, olha, eu gosto disso, não gosto disso. E tem gente que é muito rígido para isso. Mas por que eu não posso experimentar tal coisa? Me fala sobre o que você faz, né? A curiosidade, ela é uma mãe, ela ensina demais. Então, essa coisa da gente se conhecer experimentando, tendo experiências, não tô falando de troca de trabalho, tô falando de conversar, de network, de querer saber o que faz uma pessoa que faz tal coisa. Se desprender, né, de alguma forma. Simplesmente pela curiosidade, sem preconceito. Deixa eu entender isso aí. Pega um livro de qualquer coisa esquisita que você nunca viu, deixa eu ler umas páginas. É um jeito da gente se abrir para coisas diferentes. Então, quando você está passando por uma crise assim, né, e é muito comum as pessoas passarem por isso, principalmente a cada 7 anos, né? Isso é bem natural. Você pode fazer as contas aí, quantos anos você tinha, quando você começou a se perguntar essas coisas. Ali é próximo de 7, é 6, 8, tá ali, né, na margem de erro da pesquisa. Então, quando eu trabalhava num lugar tal, o que eu gostava de lá? Anota. E hoje? Eu não gosto de algumas coisas aqui, mas o que eu gosto? Anota. Se eu for para tal coisa, por que será que eu vou para essa coisa? O que me atrai? O que me move, né? O que me move? Vai encontrar um ponto em comum. Pergunta para as pessoas que você conhece, né? O que você acha que eu faço bem? O que é uma característica minha? Começa a se entender. Porque às vezes a gente transpassa aquilo que a gente ama, né? A gente transpassa mesmo. Eu não sou uma pessoa que fico muito em sala de aula. Meu marido instrui muito mais do que eu. Mas às vezes que eu estou em sala, as pessoas falam, você é outra pessoa. Até a sua pele brilha. Não é a luz, né? Você é outra pessoa, você está entregue naquilo. Então, quando a gente vai entendendo isso que acontece com a gente começa a investigar. Olha, eu acho que tem alguma coisa aqui. Aí vou ler um pouco mais sobre isso, vou mergulhar nesse assunto que está me atraindo, né? E aí eu vou descobrindo que às vezes eu vivo 80% por conta dos 20% que me realizam. E aí, o que está acontecendo por você não estar feliz? Você não está fazendo os 20%. Os 80% estão virando 100%, está faltando aquilo que você gosta de fato, que por algum motivo você parou de fazer. Quer um exemplo? A cozinheira. Cozinhava muito bem, fazia bolos maravilhosos, abriu uma confeitaria e não consegue mais fazer bolo. Porque ela fazia Porque agora ela tem que administrar. Porque agora ela não tem mais tempo. Porque agora o bolo tá caro, ela tem que fazer ficar economicamente viável. Então, observar isso na gente é fundamental, porque às vezes você pode ser feliz aonde você está, desde que você entenda o que te faz feliz ali. Né? Agora tá bom, descobri. Me faz feliz tal coisa, né? Fiz perguntas e tal. Agora eu preciso acalmar essa inquietude no meu coração. Aí eu recomendo. Os treinamentos, eles são maravilhosos, né? Essas sessões que são dessas terapias que são mais de autoconhecimento maravilhoso, né? Reequilíbrio energético, Avatar, os próprios treinamentos da Fundação Napoleão Hill também, que são de liderança, mas são de muito autoconhecimento. Dale Carnegie também, que é bem legal. Neurolinguística, o Dale, que é da mesma linha, né? Que é filho do Napoleão Hill e tal. Então, todos eles vão te ajudar muito a mergulhar nesse universo que é seu. Achei um caminho. Aí segue o passo a passo com a família. Né? Mas é uma investigação. Né? A pessoa tem que se perguntar mesmo, né? Se olhar no espelho e falar, por que eu acordo de manhã e coloco um terno e gravata? O que me faz feliz aqui?
Esse processo de transição é doloroso, mas vale muito a pena. É doloroso. Quando você... A gente foge, né? Mas vale muito a mas pena. nossa, não só de Então, transição, como de autoconhecimento de forma geral, geral, né? Ele é doloroso, mas ele vale muito a Vale pena, muito a que pena. libertador. Eu É nunca libertador. vi borboleta nascer sem quebrar casulo. Exato. Quando a gente racha o casulo, e não é a própria borboleta que faz isso, ela morre. Uhum. Então, o processo de transição de carreira, ele é um pouco parecido com essa De metamorfose da autoconhecimento, borboleta. Há necessidade da gente se fortalecer e quebrar aquele casulo pra gente poder voar. Ou seja, é só esperar um pouquinho que vai passar e fazer as coisas certas. Perfeito. Olha, foi um prazer E incomensurável conversar com vocês. Que pena que a gente tem tempo aqui, encerrar, porque a gente iria embora aqui, né? O papo que tá maravilhoso. A gente tem um costume, né? No final, assim. Quero agradecer, antes de mais nada, né, pelo presente de vocês e o nosso costume Fala. de pedir uma Sacada sacada de ouro. de ouro. De cada uma. Então, deixem aí uma mensagem, uma sacada que vocês teriam para quem tá nos acompanhando aí, nos ouvindo, nos assistindo através do YouTube. Deixa eu ver, uma sacada de ouro, assim, supetão. A gente vai falar daqui a pouquinho lá para onde eu tô indo a partir daqui, que tudo que a gente quer, a gente pode ter desde que a gente acredita nisso, que é a base da filosofia de Napoleão Hill. Então, a prosperidade começa na mente. Ai, perfeito, Engraçado que eu amei. separei uma de Napoleão Hill também. Olha só, gente, estavam ali. Ela veio preparada. Não sabia, veio preparada. Adorei ela. Aqui, ó. Não, de Napoleão Hill, do livro Quem Pensa Enriquece, tá? Vou duas. Não existem limitações para a mente a não ser aquela que aceitamos. E tanto a pobreza quanto a riqueza são filhas do pensamento. Ai, perfeito, Ai, gente. gente. Tudo tá ligado, tudo tá na mente, né? Maravilhoso. E aí, vamos na hora do nosso jabá aqui, onde as pessoas te encontram os treinamentos e conheçam um pouco mais do trabalho. Nós estamos presentes em todas as redes sociais. A gente trabalha muito no Instagram, @Mastermind Espírito Santo. Também pode procurar no meu também, @Juliana Prado Costa, _, tem um underlinezinho lá. E aproveito para convidar, no dia 4, nós vamos ter uma sessão magna, uma aula filosofal sobre o Enneagrama Vitruviano, que é um treinamento da Fundação Napoleão Hill, baseado na física quântica, no poder da atração. Aqui, dia 4 de novembro é meu aniversário. Pronto, aí já tem um presente. Gente, Essa sessão... Ou no universo. Essa sessão, ela é aberta a convidados, Ai, então que é só legal. mandar uma mensagem lá no Eu vou nosso te mandar. direct, que tendo vagas, a gente disponibiliza um convite para vocês conhecerem, falar Já um vou pouquinho de deixar meu filosofia, falar um pouco de Perfeito. autoconhecimento, vocês vão amar. Muito legal. E você, Ju? O meu Instagram pessoal é Júnia Ferola e o meu profissional é Júnia Leandro _viver. Então, vocês podem me seguir nos dois. Se você quiser seguir só um, siga o Júnia Ferola, porque às vezes eu faço muito mais coisas lá do que no meu profissional. Mas você intercambia, você marca um outro, dá pra Eu- acompanhar é, tudo, porque eu tô sim. nos dois, eu sei, dá pra acompanhar tudo. Aí dá pra vocês saberem o que é mais reiki, mais aromaterapia, né? Enfim. Vocês podem saber, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar lá, que vai ser um prazer enorme responder. Muito legal. Vocês podem encontrar no @Juliana Silveira _. Enfim, Eu tô logo abaixo. Underline. É porque eu tô logo abaixo da verificada. Você escreveu Juliana Silveira, tem a verificada, não sou eu, a de baixo. E makersco.etc, que é o meu coworking. Ju. E o meu, Juliana CZHNL, ou no Simpler Underline. Isso. E o Papo de Quinta, E o no Papo de Quinta. @papo.d.quinta. Não esqueçam de se inscrever no canal. Não sei, eu já ia falar, seguir no Instagram. Segue o Instagram também. Curtam, compartilhem. Compartilhem. Deixem seus comentários se tiverem dúvidas, se quiserem comentar alguma coisa que a gente também passa para nossas convidadas maravilhosas. Muito obrigada por terem participado Obrigada aqui mesmo, com a gente, gente. terem aceitado esse convite. Foi Adorei. muito legal. Foi Foi incrível com muito. E Todos todos os dias faça a diferença. Tchau.